E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Eduardo, meia de 35 anos, que chegou ao Cruzeiro para a disputa dessa temporada 2025. Seu último clube foi o Botafogo, onde ele foi campeão brasileiro e da Libertadores. É verdade que como reserva ali na reta final, mas foi um jogador que teve bons momentos lá no Alvinegro Carioca. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de carreira do Eduardo, que não era um jogador tão conhecido assim no futebol brasileiro até essa vinda ao Botafogo, mas é um cara que defendeu camisas importantes e tem números muito relevantes durante sua trajetória também. Até por ser um jogador experiente, o Eduardo assinou contrato com o Cruzeiro de uma temporada e ele chega ao clube sem custos, O Cruzeiro não precisou pagar nada ao Botafogo para contar com o jogador e o Botafogo chegou inclusive a buscar o Eduardo para fazer uma renovação de contrato, mas aí o Cruzeiro já tinha chegado a um acordo interessante com o atleta, parece que a proposta do Cruzeiro foi melhor, então no final das contas o Eduardo veio para o Cruzeiro, já tá treinando com a galera lá nos Estados Unidos, E a gente vai falar um pouco sobre esse atleta, só que antes preciso lembrar, O vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1, tem ofertas muito interessantes rolando aí, inclusive de jogos lá na Europa, Porque a temporada tá pegando fogo lá, então aproveita sempre as promoções da Betfair, lembrando que a aposta esportiva é para ser feita apenas por maiores de 18 anos e apostar com responsabilidade, viu gente? Para se divertir, e a Betfair preza muito por esse jogo consciente. Carlos Eduardo de Oliveira Alves nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo, em outubro de 1989 e iniciou a sua trajetória no futebol na base do Desportivo Brasil. Os primeiros registros que a gente tem do Eduardo jogando, inclusive na época com o nome de Carlos Eduardo, são da temporada de 2009, que ele foi emprestado pelo Desportivo Brasil para o Ituano, jogou por lá o Campeonato Paulista. A estreia dele profissional, 21 de janeiro de 2009, empate por 1-1 do Ituano com o São Paulo. Ele jogou 15 partidas pelo Ituano nessa temporada e no mês de maio ele foi emprestado pelo Desportivo Brasil para o Fluminense, que estava disputando então a Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Eduardo no Fluminense foi 31 de maio de 2009, um empate por 1-1 com o Náutico. Teve alguma sequência como titular, mas foi reserva em praticamente toda a passagem pelo clube carioca, Ele chegou a fazer um gol, inclusive, no dia 6 de agosto de 2009, Fluminense 5, Sport 1, mas não foi tão utilizado assim nos últimos meses. O Fluminense que viveu ali aquela campanha de recuperação, e conseguiu evitar o rebaixamento no final da temporada. O Eduardo jogou 11 vezes pelo Fluminense e marcou um gol. Para a temporada 2010, ainda vinculado ao Desportivo Brasil, ele foi dessa vez emprestado para o Grêmio Barueri, que na época estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Eduardo começa a temporada como titular do time no Campeonato Paulista, acaba perdendo espaço no decorrer do ano, recupera em alguns momentos, enfim, jogou bastante, inclusive atuou as duas partidas contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Eduardo fechou essa temporada 2010 no Barueri com 32 partidas, 21 como titular, 11 como reserva. Detalhe, Carlos Eduardo era um volante, Não fez nenhum gol na temporada. Em janeiro de 2011 ele tem a sua primeira experiência internacional. Dessa vez o Eduardo foi emprestado para o Estoril Praia, que estava jogando a segunda divisão do futebol português, e o início lá foi discreto. 15 partidas aí nessa meia temporada, 6 vezes titular, não fez gol, não deu assistência. Na temporada 2011-2012, o Eduardo consegue se destacar no Estoril, ele seguia emprestado pelo Desportivo Brasil, jogou 33 vezes na temporada, marcou 4 gols, não tem aqui dados de assistências detalhados, Isso era na segunda divisão portuguesa, que o Estoril foi campeão, E o Eduardo, peça importante, das 33 partidas ele foi titular em 22. Foi o primeiro título conquistado então na carreira profissional do Eduardo. Para a temporada 2012-2013 ele foi comprado pelo Estoril, valor não revelado na época, mas um valor baixo, um jogador que estava sendo adquirido para jogar então a primeira divisão do Campeonato Português. Ele alternou titularidade e suplência nessa temporada, mas ajudou o Estoril a fazer uma campanha espetacular, Eles ficaram em 5º lugar no Campeonato Português, e se a gente considerar que existe Porto, Sporting e Benfica com muito mais grana que a Rapa, ficar em 5º lugar no Campeonato Português para um time que veio da segundona, foi realmente uma temporada incrível. O Eduardo jogou 34 vezes na temporada, marcou 4 gols e deu 2 assistências, e terminou a temporada sendo comprado pelo Futebol Clube do Porto, um dos gigantes de Portugal, que pagou 900 mil euros pelo jogador. Na época esse valor era muito mais relevante do que é nesse mercado inflacionado de hoje.
Mas então o Eduardo chegou no Porto, num primeiro momento, atuando pelo time B, que estava disputando a segunda divisão portuguesa, mas foi aparecendo aos poucos também no time principal, tá? Começou a receber minutos aí no time principal do Porto em novembro de 2013, e a partir daí ganhou espaço no time, chegou a ser titular do Porto, inclusive por algum momento da temporada, seja no Campeonato Português ou na Liga Europa, que eles acabaram sendo eliminados por Sevilha. E nessa temporada 2013-14, que foi a única do Eduardo com a camisa do Porto, ele jogou 30 vezes pelo time principal, marcando 5 gols e dando 4 assistências. Jogou também 10 vezes pelo Porto B e fez um gol. Os números não são particularmente ruins, mas foi uma temporada ruim do Futebol Clube do Porto, né? E para a temporada 2014-2015, ele foi emprestado para o Nice, da França, e por lá as coisas caminharam muito bem para o Eduardo, porque ele jogou aí uma temporada pelo Nice, jogou 30 partidas e marcou 10 gols, dando ainda 2 assistências. Só acho importante destacar que desses 10 gols do Eduardo na temporada, 5 ele fez no mesmo jogo, tá? Uma goleada por 7-2 contra o Guingamp, talvez fale Gangamp, enfim, não sei como é que fala o nome desse time, mas o Eduardo deitou o cabelo, fez 5 gols, marcou outros gols, mas foi titular em praticamente toda a temporada, tá? Dos 30 jogos dele no campeonato francês, foi titular em 29. Nessa passagem pela França, o Carlos Eduardo começou a se soltar um pouco mais, né? Deixou de ser volante, passou a ser um meia de mais chegada à frente, e essa situação se tornaria ainda mais recorrente a partir de 2015, porque no meio do ano ele se transferiu para o Al Hilal da Arábia Saudita, um time que hoje está aí nos holofotes pelos grandes investimentos, né? Mas na época já tinha um time forte, inclusive, que disputava aí a Champions League asiática, enfim, mas o Eduardo foi uma das boas contratações. Pagaram 2 milhões de euros ao Porto para contar com ele. E o Eduardo chegou arrebentando, tá? Primeira temporada de Al Hilal, 32 jogos, 18 gols marcados e 5 assistências. Na temporada 2016-17, que o Eduardo inclusive jogou junto com o Léo Bonatini, né? Atacante que foi formado aqui na base do Cruzeiro. Números muito bons também, 35 jogos, 16 gols e 6 assistências. Temporada 2017-18 dele foi um pouco afetada por uma lesão, mas ainda assim o Eduardo jogou 21 partidas e fez 15 gols, tá? Não tem número de assistências nessa temporada. Ele ficou de novembro de 2017 até julho de 2018 fora dos gramados, se recuperando aí de uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, mas voltou em alto estilo em agosto de 2018, já na sua reestreia fazendo gol e dando assistência. Fechou muito bem a temporada 2018-19 com 36 partidas pelo Al Hilal, 14 gols marcados e 5 assistências. E na temporada 2019-20, que foi sua última de Al Hilal, também manteve bons números, 26 jogos, 13 gols e 1 assistência. Em agosto de 2020, o Eduardo troca de clube lá no mundo árabe, tá? Ele deixa o Al Hilal da Arábia Saudita para jogar no Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Mas só pra gente atualizar os títulos do Eduardo, tá? Nesse período ele ganhou 3 vezes a Liga da Arábia Saudita, 16-17, 17-18 e 19-20, 2 vezes a Supertaça em 2015 e 2018, uma vez a Copa dos Campeões do Rei, tá? 2016-2017, e conquistou a Champions League Asiática em 2019. Então ele ganhou basicamente tudo que era possível ganhar na Arábia. Inclusive disputou o Mundial de Clubes em 2019, né? Jogou contra o Flamengo, inclusive, fez até gol na decisão de terceiro lugar contra o Monterrey, mas para a temporada 2020-21 foi viver então uma nova aventura lá no Al Ahly. 41 jogos na temporada dos Emirados, ele marcou 13 gols e deu 4 assistências. E só pra discernir aí no vídeo, tá? O time de azul que ele defendeu foi o Al Hilal, e o Al Ahly é esse time de vermelho. Ele começa a temporada 2021-22 no Al Ahly dos Emirados, joga 13 partidas, marca 2 gols e faz 3 assistências. E aí em janeiro de 2022 ele muda de clube, vai pro Al Ahly da Arábia Saudita. Teve isso, tá? Ele foi jogar então no Al Ahly de Jeddah, mas lá nos Emirados Árabes, essa curta passagem aí de aproximadamente 1 ano e meio, ele ganhou títulos também. Foi campeão da Taça da Liga dos Emirados Árabes, da Supertaça e da Copa do Presidente, tá? Ganhou então 3 títulos aí. E no Al Ahly de Jeddah foi uma passagem muito curta, tá? Nesse seu retorno à Arábia Saudita, apenas 13 partidas e o Eduardo marcou 5 gols. Com o fim do contrato no mês de junho, ele acertou o retorno ao futebol brasileiro. Fez a sua estreia pelo Botafogo no dia 20 de julho de 2022
2022, uma derrota do Botafogo para o Santos. Demorou um pouquinho para se readaptar ao futebol brasileiro. Essa temporada 2022 ele jogou 14 vezes pelo Botafogo, marcando 3 gols e dando uma assistência. Outras estatísticas relevantes, tá? Além dos 3 gols marcados, ele perdeu aí 2 chances claras de gol. Teve uma assistência, mas criou 5 chances claras no Campeonato Brasileiro. As outras os companheiros erraram. Acerto de 85% nos passes, 55% nas disputas de bola. A temporada 2023 foi a melhor do Eduardo com a camisa do Botafogo quando a gente analisa o desempenho individual. Ele jogou 49 vezes pelo Botafogo, marcou 12 gols e deu 7 assistências. Mas foi um ano traumático para todos os botafoguenses, né? O time fez um primeiro turno espetacular, tinha tudo para ser campeão brasileiro, desintegrou na reta final, não pegou nem vaga direta na Libertadores, né? Precisou passar pela pré-Libertadores, enfim. Mas o Eduardo jogou muito bem pelo Botafogo, normalmente como um camisa 10, às vezes como um meia de um pouco mais caindo pelo lado, atuou como falso 9 em alguns momentos também. E pegando dados apenas do Campeonato Brasileiro de 2023, tá? O Eduardo jogou 34 partidas, 32 delas como titular, 6 gols marcados e 9 chances claras de gol perdidas. Ele deu 6 assistências e criou 13 chances claras de gol. Esse número é bem relevante, tá? O campeonato dele foi muito bom, 85% de acerto nos passes. É um jogador com uma taxa baixíssima de recuperações de bola, tá? E na questão de ganho de duelos aí, 43% das disputas que esteve envolvido. E agora para 2024, o Botafogo teve um ano maravilhoso, provavelmente o melhor ano da sua história, campeão brasileiro e da Libertadores. O Eduardo jogou 35 vezes pelo time da Estrela Solitária, marcando 8 gols e dando 4 assistências. E ele era titular do Botafogo no Campeonato Brasileiro, vinha jogando com frequência até julho, num jogo contra o Vitória, que o Botafogo não deu muita sorte, né? Teve um pênalti pro Botafogo, o Eduardo foi pra cobrança, na hora do chute acabou sofrendo uma lesão muscular grave e o pênalti ainda foi pra fora. Por causa dessa lesão ele perdeu aí mais de 3 meses, né? E quando ele voltou, o Botafogo tava muito bem ali, especialmente com o Thiago Almada jogando na função dele como camisa 10, Savarino, Luiz Henrique. Então na reta final da temporada o Eduardo foi reserva, né? Até jogou pelo Botafogo aí lá no Mundial de Clubes contra o Pachuca, jogou também contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, mas ele era reserva aí nessa parte final de temporada e ainda assim teve números relevantes, né? Porque em 35 jogos, 12 participações em gol, não é um número ruim para um meia atacante. Pegando dados apenas do Campeonato Brasileiro, ele foi utilizado em 17 partidas, 8 delas como titular, marcou 2 gols, perdeu 2 chances claras, uma assistência, manteve a média aí de 85% de acerto nos passes e caiu um pouco a questão dos duelos ganhos, tá? Para 39% das disputas de bola. E o Eduardo chega ao Cruzeiro provavelmente para ser uma alternativa ali de um reserva para o Matheus Pereira, né? Um cara para disputar a posição com ele. Podem jogar juntos em algum momento, tá? Aí depende muito de como o Fernando Diniz vai ajustar esse time, mas o Eduardo é basicamente um meio atacante central, né? E os números dele, né, de ter feito aí mais de 10 gols em praticamente todas as temporadas desde que ele foi para a Arábia Saudita, mostram que é um jogador que tem uma chegada à frente muito interessante. Finaliza bem, pé direito, pé esquerdo. Um aspecto que preocupa no Cruzeiro é a estatura, né? E o Eduardo é um jogador mais forte também, 1,84 m, tem uma bola aérea interessante. Acho que é uma contratação interessante para a composição de elenco, né? Se a gente observar que na temporada passada o meia reserva do Cruzeiro era o Matheus Vital, tendo agora o Eduardo para ser essa opção ao Matheus Pereira, qualificou. É claro que tem um pouco de dúvida no aspecto físico, afinal ele teve aí essa lesão muscular grave ano passado, não voltou a jogar no mais alto nível, mas o fato de ter fechado a temporada jogando no Botafogo, já ter chegado desde o primeiro dia, tá participando da pré-temporada, acho que o Eduardo consegue ajudar sim o Cruzeiro durante essa temporada de 2025. E se ele agradar, pode ser discutido depois uma extensão do vínculo. Acho que a diretoria ter fechado esse contrato de apenas 1 ano com o jogador foi um acerto também, né? Pra gente não ficar preso no jogador, se ele não render. O Eduardo é uma aposta, podemos classificar assim, mas acho que é uma aposta boa, tá? Um jogador que eu acho tecnicamente muito bom. Os números dele na Arábia são espetaculares, é fato que era outro nível de futebol, mas aqui no Brasil, com a camisa do Botafogo, ele jogou muito bem, especialmente
especialmente 2023, mas 2024 também estava regulando legal até ter a lesão. E aí depois com o Savarino bem, Thiago Almada e tudo mais, não tinha como ele tomar a posição de titular ali, né? Acho que essa trajetória do Eduardo no Botafogo foi bem cumprida, espero que ele tenha o mesmo sucesso com a nossa camisa. Está colocada então a minha opinião sobre o Eduardo, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dessa contratação, se foi um jogador que vai ser útil, vai ser importante pra gente, se você acha que ele pode até ser titular do time, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente volta então com a rotina das lives aqui no 6 a 1. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!